Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Um milagre pelo caminho. Jesus, como eu venho dizendo nessas últimas semanas, ele fez grandes milagres enquanto esteve aqui na terra. Mas eu creio que tudo que Jesus fez no passado foi para nos mostrar que ainda hoje ele continua fazendo milagres. O Jonas, ele mandou um vídeo interessante para o grupo da igreja essa semana, o rapaz refletindo sobre a loucura de que é acreditar na teoria da evolução, a loucura que é acreditar em Deus. Está entendendo? E aí eu falei, realmente, loucura acreditar na teoria da evolução. Por quê? Porque se nós saímos de um verme que se tornou uma lagartixa, que se tornou um macaco, e o macaco se tornou ser humano, por que será que o ser humano não está mais evoluído? Ao invés de avançar, muitos estão regredindo, você vê eles, hoje fazendo bizarrices. Você vê um homem que deveria ter evoluído do macaco agora dizendo: não, agora eu sou uma espécie de lobo, agora eu quero virar um cachorro, agora eu quero virar uma árvore. Está entendendo? Aí você fala assim: rapaz, o homem, em vez de evoluir, muitos estão retrocedendo. Aí você vai falar assim: tá, pastor, mas aí é fácil. Eu quero ver você falar que então aquilo que a Bíblia fazia no passado, os milagres que a Bíblia fazia no passado, ele ainda faz hoje. Mas é o que eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou um milagre vivo. Somente a palavra de Deus, somente o poder de Deus, o poder de Cristo, a mensagem da cruz, a loucura da pregação é que tem o poder de pegar um homem das drogas, um homem da prostituição, um homem que estava completamente sujo, completamente perdido no lamaçal do pecado, e transformar num grande homem. Tantas pessoas você vê que estavam completamente destruídas, mas hoje elas são um testemunho vivo do milagre que Deus pode fazer. Pessoas têm sido salvas ainda hoje pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra pregada por Jesus lá no passado. Jesus fazia milagres ontem, hoje e fará até o dia que ele voltar e nos levar para os céus e morar com ele para tudo o sempre, para toda a eternidade. Mas o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, Jesus ele está voltando da cidade de Gadara. Ele passou por uma cidade, ele curou, libertou um homem endemoniado, ele transformou a vida daquele homem ao ponto de que um homem que toda a cidade tinha medo dele, todos olhavam para aquele homem que vivia nos sepulcros, no meio do cemitério, se machucando, se cortando, se batendo, arrebentando correntes. Jesus vai lá e aquele homem se rende aos pés de Jesus, até o ponto de que aquele homem que toda a cidade ficava apavorada, agora está manso aos pés de Jesus. E as pessoas olharam e falaram assim: quem é esse Jesus? Esse cara é perigoso. Ei, expulsaram Jesus da cidade, porque os demônios saíram daquele homem e foram para os porcos. Os porcos se precipitaram, os porcos pularam dentro do abismo por conta dos demônios que entraram neles. E eu entendo que aquela cidade preferiu os porcos do que Jesus. Aquela cidade preferia a podridão, preferia a sujeira do que o dono do milagre, aquele que podia mudar a história da cidade. Jesus entra no barco novamente e sai até aonde ele chega aqui. E uma grande multidão o seguia, que é o texto que nós lemos. Mas alguém no meio da multidão, ouvindo falar de Jesus, ela se enfia no meio da multidão e toca nas suas vestes, porque ela sabia que algo poderia acontecer. Ela sabia que aquele Jesus que fez milagre em outros lugares, aquele Jesus que estava fazendo milagres além do mar da Galileia,
aquele Jesus que estava curando leprosos, aquele Jesus que estava ressuscitando mortos, aquele Jesus que estava mudando quadros. Ele estava vindo ali e ao ouvir a multidão, ela falou: opa, é Jesus, é aquele que tem a solução para mim, é aquele que tem a cura para mim. Então eu preciso ser impactada por esse Jesus, eu preciso tocar esse Jesus de alguma forma. Então aquela mulher, no meio da multidão, toca nas vestes de Jesus. Eu fico pensando e imaginando Jesus para no meio da multidão. Talvez estava um zum, uma barulheira, mas Jesus, ao parar, todo mundo, opa, alguém, né, vai falar alguma coisa. Ele vai lançar uma profecia, ele vai fazer algo miraculoso. Mas Jesus olha e fala: alguém me tocou, alguém me tocou. E eles falam assim, né, o discípulo fala: mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime, a multidão te toca o tempo todo, e você diz que alguém te tocou? Jesus, não está raciocinando bem não. Aí Jesus fala: não, alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ei, eu quero que você aprenda hoje como buscar um milagre no meio do caminho, no meio da multidão, no meio das dificuldades, no meio da situação que você está enfrentando dia após dia. Você vai encontrar também o seu milagre, porque você vai ser ousado para atravessar a multidão e tocar em Jesus, assim como essa mulher fez. Em primeiro lugar, persevere na sua busca. Viva uma busca implacável pelo seu milagre. Busque o seu milagre independente de tudo e de todos. Eu, quando falo em busca implacável, eu sempre me lembro do filme, né, do Liam Neeson. Aquele cidadão é muito bravo, ele é muito fera, né? Ele sequestra a filha do cara e o cara, né, dá algumas instruções para ela no telefone, ela debaixo da cama, e ela vai, ele tem tatuagem na mão, tem isso, tem aquilo, não sei o que, isso, pá. E aquele cara fala assim: rapaz, durante a minha vida, durante a minha carreira, eu adquiri algumas, né, ele fala uma palavra, habilidades, né? E aí, meu irmão, ele quis dizer: meu irmão, eu vou numa busca implacável, eu vou resgatar o meu milagre, eu vou resgatar a minha filha, eu vou atrás dela, seja onde quer que seja onde quer que for, sabe? Então, eu fico pensando, se aquele cara no filme, ele vai atrás da filha dele, ele vai buscar o milagre dele, e ele alcançou. Se você, que é filho do dono do ouro da prata, que é filho do Deus Todo-Poderoso, for atrás do seu milagre, com a mesma convicção que esse cara foi, você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que você precisa ir numa busca implacável, você precisa, dia após dia, acreditar no que Deus te chamou para fazer, acreditar naquilo que Ele falou: ei, filho, filha, você é meu, você é minha, você precisa alcançar aquilo que eu te designei para fazer. Muitos de nós desistimos, muitos de nós paramos no meio do caminho. Por quê? Porque nós olhamos para tudo, nós olhamos para todos, mas nós precisamos ir contra tudo e contra todos para alcançar o nosso objetivo. Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, ele, né, foi para uma missão que não era para ele ter ido. Pega os seus 600 homens e vai à guerra, que não era para ele estar, mas de repente, ele, né, diante dos filisteus, ele falou: epa, você não vai participar dessa guerra com a gente, você não vai entrar nessa batalha. É uma batalha onde Davi iria lutar contra Saul, Davi iria ir contra quem ele não poderia, mas acontece que os próprios filisteus dizem: você não vai entrar nessa guerra. E Davi volta. Mas, para surpresa de Davi, no momento em que ele chega na sua cidade, no momento em que ele chega em Ziclague, a sua cidade está completamente queimada, as casas destruídas, o seu ouro, as suas coisas roubadas, e a sua família, e a família de seus 600 homens raptados. A Bíblia diz que Davi chora amargamente. Aqueles homens choram até perder as forças. Mas Davi se fortalece no Senhor e fala: Senhor, eu devo perseguir o inimigo, eu devo ir atrás do inimigo. E o Senhor fala:
vá, persiga o inimigo e você vai encontrar e vai recuperar tudo que é seu. Muitas das vezes parece que o caso está perdido. Muitas das vezes parece que não tem mais jeito, parece que sequestraram a nossa família, parece que sequestraram a nossa paz, a nossa saúde. Muitas das vezes parece que está tudo queimado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas se você olhar para essa história e falar assim: Senhor, assim como Davi perseguiu o milagre dele, ele foi atrás do inimigo e falou: eu preciso resgatar o que é meu. Senhor, eu posso ir. Deus já fala contigo: persevere e você vai alcançar aquilo que é teu. Aleluia! Aleluia! Esse milagre aqui era de Jairo e não da mulher. Você ouviu nas últimas semanas, Jesus está entrando na cidade, uma grande multidão seguindo Jesus, mas de repente chega aquele cara de autoridade, aquele cara que era um dos principais da sinagoga, diante de Jesus, fala: Senhor, suplica a Jesus, a minha filha está enferma, a minha filha precisa de algo, a minha filha precisa de ti, não tem mais jeito, não tem médico, não tem solução, a minha filha precisa do teu milagre. Jesus fala: vamos à sua casa. Né? Jesus de repente decide ir para a casa de Jairo. Jesus decide, né, ir levar um milagre para a casa de Jairo. Mas acontece de que na hora que Jesus está a caminho da casa de Jairo, para tudo. Porque uma mulher, que o milagre não era dela, que o momento não era para ela, ela decidiu ser ousada no meio da multidão. Ela decidiu falar: ei, hoje eu vou catar o meu milagre, eu vou ganhar o meu milagre, eu vou alcançar o meu milagre. Não importa o que aconteça, não importa quem se levante, eu irei atrás do meu milagre. Aquela mulher, ela falou assim: tá bom, eu sei que Jairo é importante, eu sei que Jesus está indo para lá, mas eu preciso apenas tocar nas vestes dele. É necessário nós entendermos que, por mais que pareça que nós não fomos escolhidos, você perseverando, você vai alcançar. Me lembrei de Matias quando eu estudava isso. Quem era Matias? Quem era Matias? Não era do Bob, não. Não era o Matias do Bob, não. Era o Matias da Bíblia. Aí fala assim: Matias da Bíblia piorou mais ainda. Atos capítulo 1, do verso 12 em diante. Mas lá pro verso 23, na verdade, né? Aconteceu de que Jesus, ele tinha muitos discípulos. Porém, Jesus tinha 12 discípulos nomeados. E um desses discípulos, ele faz o quê? Traz Jesus. Vende Jesus por 30 moedas de prata. Mas esse discípulo faz o quê? Se enforca. Morre. Se entrega à morte. E aí agora eles apresentam outros dois homens diante dos discípulos. Um tal de Barnabé, eu acho, e o outro Matias. Aí a Bíblia diz que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Matias não era um dos 12. Matias não foi escolhido por Jesus no tempo lá atrás, mas num determinado momento, né, eu acredito que Matias estava sempre ali, ó. Eu queria estar perto dos 12, eu queria ser o mais chegado, mas ainda não tive a oportunidade. Só que Judas se enforcou. Alguém vai sempre se enforcar. Você não precisa se preocupar, né, em pisar na cabeça de ninguém, em tomar o cargo de ninguém, né, em ocupar a posição do outro. Alguém acaba se enforcando e você chega aonde Deus tem que você chegue, né? Aonde Deus te chamou para estar, você vai estar, independente do que o inimigo fale, né? Independente das situações, independente do que você pense. Talvez você diga: eu não fui escolhido. Ei, mas se você perseverar andando ao lado de Jesus, Jesus vai falar assim: rapaz, pela perseverança você vai alcançar o seu milagre. Aleluia. Aleluia. Havia uma multidão, o milagre já tinha uma causa determinada, mas aquela mulher não se deu por satisfeita, ela insistiu no milagre. Insista você também hoje no seu milagre. Em segundo lugar, toque nas vestes. Evangelho de Lucas, capítulo 8,
quando diz que a mulher tocou na orla do vestido de Jesus, fala de se render, de se entregar, fala de salvação. Está entendendo? Aquela mulher, ela falou, opa, eu preciso me render, tocar pelo menos na veste dele. Eu preciso pelo menos me entregar para ele. Muitos de nós não queremos nos render para Jesus, muitos de nós não queremos nos entregar para ele, mas ele vai dizer, ei, se renda, toque nas vestes, e essas vestes vão trazer salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu creio que se você se render a ele, a tua casa acaba sendo impactada pelo que Deus faz na sua vida. A tua família é salva, a tua família é restaurada, é transformada pelo que Deus faz em você, primeiro em nós, e aí, através de nós, outras pessoas vão sendo alcançadas. Ela sabia que não poderia estar ali, não poderia tocar em Jesus, porque ela estava impura. Segundo a religião, por ela estar num período menstrual, ela estava impura, ela não podia tocar em Jesus. Ela era alguém que tinha que ficar excluída da família, excluída da sinagoga, excluída da religião, Mas apesar da impureza, aquela mulher falou assim, eu sei que não tem solução, eu sei que não tem jeito se eu não for, eu sei que não tem jeito se eu não tentar ultrapassar essa multidão. Por quê? Porque eu já tentei os médicos, eu já tentei os remédios, os chás, eu já tentei as simpatias, eu já tentei tudo que me disseram que eu devia fazer. Porém, esse tal de Jesus, eu ouvi que é Ele quem faz o milagre. Então aquela mulher, ela não se importou, com o que a multidão iria dizer, com o que a religião iria dizer. Ela só se importou que ela precisava tocar nas vestes de Jesus. Ela estava dizendo ali, em tocar nas vestes de Jesus, que Deus, Ele está disponível para todos. Deus, Ele está disponível para aquele que um dia se perdeu no meio das drogas. Deus, Ele está disponível para aqueles que a religião um dia excluiu, aqueles que um dia se sentiram humilhados, destruídos pela palavra, muitas das vezes, de um líder. Deus ainda está dizendo, filho, filha, eu tenho algo para fazer na tua vida, eu tenho algo para fazer na tua história. E o pastor vai derrubar tudo aqui, mas Deus está disponível, independente do que você tenha feito, independente dos seus status, independente da sua vida. Deus ainda tem um plano e um projeto para você. O toque de Jesus simboliza o poder do Messias para purificar e restaurar aqueles que são considerados impuros, excluídos. Aquela mulher, ela não tinha nome. Ela representa exatamente esses marginalizados. Jairo era o cara de status. Jairo era o cara que todo mundo sabia quem era. Mas aquela ali era uma mulher que a própria família praticamente não via há 12 anos. Talvez ela era uma menina na sua primeira menstruação aos 12 anos de idade. E agora aos 24 anos. Foram 12 anos afastada da família. Ela era alguém que a sociedade dizia, essa aí já era. Olha como é que está magrinha, coitada, de tanto sangrar. Esse daí já era, olha só, de tanto cheirar, de tanto, de tanto fumar maconha, está destruído, está nas drogas. E esse cara na prostituição, e esse aí já destruiu tantas famílias. Esse aí não vai chegar em lugar algum, esse aí não tem mais jeito, não tem mais solução para ele. É cadeia ou cemitério? Aquela mulher estava representando aqueles que estavam excluídos da sociedade, da religião, que não eram mais aceitos até mesmo pelo mundo. Mas ainda assim Jesus falou, opa, de mim saiu virtude. E aquela mulher pode ter sido restaurada na sua paz, na sua família e na salvação. Em terceiro lugar, a confissão e o encorajamento. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 33 e 34. Então a mulher
que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse: toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Imagina essa mulher comigo, uma mulher já pálida, anoréxica, né? Acusada pela religião, mas ela declarou toda a verdade. Ela declarou toda a verdade. Para nós, muitas das vezes, é difícil dizer a verdade. É difícil dizer quem nós somos, né? E hoje eu por acaso vi um vídeo de um pastor chamado Pastor Paulo, não sei, apóstolo, acho que é apóstolo Paulo, né, pastor? É apóstolo Paulo. E ele estava falando assim: a mentira não é um pecado da carne. A mentira demonstra de quem você é filho. Os pecados da carne são os pecados sexuais, são os desejos, né? A concupiscência dos olhos, são algumas coisas que você tem. Mas a mentira, o próprio Jesus fala: vocês mentem porque vocês são, né? Porque vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então não tem mentirinha ou mentirona. A mentira não é: ai, mas a carne é fraca, não tem nada a ver com isso. A mentira é porque você é filho do diabo. E aí, ele falou assim: tem horas que é melhor a pessoa não te perguntar, porque você vai responder a verdade. Você tem que falar para ela assim: ó, eu não sou obrigado a te responder, mas se eu te responder, pode te magoar. Eu falei: rapaz, eu estava tanto com vontade de falar isso esses dias. Né? Então você não é obrigado a falar as coisas, mas se a pessoa falar, você tem que falar, você fala assim: vou falar, mas vai te magoar. Eu estou passando as situações que eu falei: rapaz, se me perguntar, eu vou magoar. Então, né? Imagina essa mulher ali. Ela contou toda a verdade. E eu me lembrei de quem? Jacó. Jacó, ele, né? Nasceu gêmeo do seu irmão. Qual o nome do irmão? Ninguém lembra o nome do irmão de Jacó? Repete a pergunta. O irmão de Jacó, quem é? Esaú. Esaú, né? O irmão de Jacó, Esaú, né? A verdade é, Jacó nasce agarrado na canelinha de Esaú, né? Agarrado na canelinha. Então acontece o seguinte: ele, ao olharem para ele, fala: rapaz, esse cara agarrado na canela do irmão, isso aí vai querer passar a perna em todo mundo. Alguns dizem que, né, o significado de Jacó, né, seria aquele que agarra. Mas outros dizem: não, é um 71 mesmo, é safado, ele está sempre tentando tomar o lugar do outro, é um pilantra, né? E a gente às vezes vai pregar sobre Jacó e a gente fala: rapaz, Jacó era um 71, Jacó era pilantra, Jacó passou a perna no irmão, Jacó enganou o pai, né, que estava cego, botou uma pele de carneiro lá e falou assim: sou eu, o Esaú cabeludão, sou eu, pai, tá sentindo não? Tá entendendo? Jacó enganou o pai, Jacó enganou a si mesmo, teve que fugir do irmão por muitos anos, porque ele estava para morrer, porque o irmão queria matar pelas coisas erradas que ele estava fazendo. Está entendendo? Aí, só que num determinado momento Jacó falou: rapaz, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar a minha história. E Jacó luta a noite inteira com Deus, Jacó luta a noite inteira com um anjo. E num determinado momento o anjo fala assim: rapaz, já que você tanto insistiu, eu vou te dar a tua bênção, o que você quer? Qual é o seu nome? E pensa num negócio difícil para ele, era falar: rapaz, eu sou um 71. Rapaz, na minha família, todo mundo fala que eu sou pilantra, todo mundo fala que eu não presto, todo mundo fala que eu sou maconheiro, todo mundo fala que eu não vou dar certo, todo mundo fala que a minha família não vai dar certo, todo mundo fala. Por quê? Porque eu errei muitas das vezes. Jacó, ele teve que declarar quem ele era, para que Deus pudesse falar assim: opa, não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Ei, não vai se
chamar mais um drogado, uma prostituta, não vai se chamar mais que a sociedade está excluindo, dizendo que não presta, mas agora você vai ser chamado de Israel, príncipe do Senhor. Está entendendo? Aquela confissão foi necessária para que Jacó fosse transformado, para que Jacó fosse mudado. Ele precisava dizer quem ele era. E muitas das vezes nós precisamos falar: Deus, eu não consigo mais comigo mesmo. Eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado nas drogas, eu sou viciado na prostituição. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu quero largar isso porque eu quero viver em paz. É muito difícil, muitas das vezes, para nós dizer toda a verdade. Mas essa mulher, ela falou: Senhor, eu não poderia estar no meio da multidão. Eu estou pecando, eu estou fazendo errado. Eu vim cometendo um pecado seríssimo religioso. Mas eu vim para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, confesso toda a verdade, tremendo e temendo o que poderia acontecer a ela. Mas Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Aleluia. Mas é necessário dizer quem nós somos para Ele. Aleluia. A fé dessa mulher impactou os discípulos, a Jairo e toda a multidão presente. Eu penso em discípulos que serão gerados através de você. Eu penso em discípulos que são gerados através daquela mulher, porque muitas pessoas falaram assim: rapaz, eu estou há 12 anos acompanhando o caso dessa família, eu estou há 12 anos vendo uma mãe reclamando e chorando: eu não posso ver a minha filha. Eu vendo um pai chorando e falando: poxa, tanto tempo que eu não consigo lá dar um abraço. Tantas noites de sono, tantas situações que aquela mulher enfrentou por ver que a sua filha estava lá, excluída. Mas, ainda assim, alguns olharam e falaram assim: rapaz, que ousadia essa mulher teve, que ousadia ela teve de romper a multidão, esquecer os pensamentos religiosos, a cultura dela, e falar: ei, eu preciso tocar nas vestes dele. Sabe o que acontece? Quando você pensar em fazer o que Jesus está te mandando para fazer, pensar em romper a multidão, pensar em falar: ei, eu vou ser diferente, eu vou ser completamente diferente, as pessoas vão falar assim: rapaz, eu quero ser igual a você. Eu quero pregar igual a você, eu quero tocar igual a você, eu quero cantar igual a você, eu quero adorar igual a você. Eu não quero mais viver essa vidinha que eu estou vivendo, mas eu quero entender quem é esse Deus que você está servindo, e eu quero ser igualzinho, porque eu vi que Deus mudou a tua história. Deus te arrancou de uma vida de pecado, Deus te arrancou de uma vida de prostituição, de uma vida de drogas. Deus fez algo na tua vida, e agora eu quero ser discípulo teu e andar contigo, seguir o mesmo Cristo que você segue. Aleluia. Jairo eu vejo Jairos sendo transformados pelo testemunho, pelo seu testemunho, pelo testemunho daquela mulher. Jairo representa a religião, e se a religião excluía a pessoa que estava no seu período menstrual, pelo seu período, eu fico pensando: Jairo estava excluindo aquela mulher por 12 anos. Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era o pastor daquela igreja. E falava assim: opa, essa impura aí não. Essa aí não pode entrar. 12 anos, mas agora você para pensar. 12 anos é o mesmo período de tempo que a filha do cidadão nasceu. 12 anos atrás a filha daquele homem nasceu. Há 12 anos atrás aquele homem estava excluindo aquela mulher da igreja. Mas agora aquela mulher, ela recebe um milagre diante dele. Ela recebe algo poderoso direto dos céus. Ele fica pensando assim: Senhor, esse milagre era meu, mas o Senhor parou tudo. O Senhor parou a religião, o Senhor parou a multidão para atender o milagre de que alguém que a religião excluía, de alguém que a religião dizia: não tem vez para você, não tem chance para você. E Jesus parou a multidão, a
religião. Jesus deixou o milagre do principal para depois, para atender alguém que a sociedade dizia: essa não tem vez, essa não é a chance dela. Está entendendo? 12 anos. 12 anos. Exatamente a mesma idade da filha da mulher. Eu não sei qual é o mistério nisso tudo, mas eu falei: meu Deus, tem algo muito poderoso, muito forte aí. Porque são 12 anos que essa mulher é excluída da religião. São 12 anos que o próprio Jairo dizia: você não pode, você não tem vez. Mas agora, na vez de Jairo, Jesus fala: peraí, é a vez dela. A sua fé pode impactar a todos e transformar até mesmo os religiosos. Porque talvez algum religioso um dia chegou para você e falou a mesma coisa que falaram para a menina ali embaixo. Eu chamei a menina para vir na igreja. A menina falou assim: igreja? Saiu correndo. Aí o garoto falou para mim assim, falou: não, ela não vai na igreja não. Um dia ela foi na igreja, viu aquele pastor. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou que ela é uma praga ruim, que ela não pode ir na igreja não, que ela não serve para Jesus. Forte. A menina, na hora que eu cheguei lá para ir na igreja, ela saiu correndo. Aí ele falou assim, falou que ela não merece estar na igreja, ela não pode ir na igreja. Eu falei: caraca. Aí eu tentei correr atrás da menina, tentei conversar com ela, a menina meteu o pé, sumiu. Caramba. Pô, nunca mais eu vi a menina. Essa mulher aqui, talvez ouviu a mesma coisa que essa menina. Não é para você. Você é impuro, você é drogado, você é prostituta, você não presta, você não serve. Aqui na minha igreja não. Mas o próprio Deus desceu à terra e falou: é a tua vez, é a tua hora. O teu milagre hoje chegou. Uma multidão pode ser impactada pelo que Deus irá fazer na sua vida. Uma multidão pode e será impactada pelo que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio que muitas pessoas ainda vão alcançar a Jesus pelo que Deus tem feito na sua vida. Você pode se colocar de pé?